minuto. Nós vamos fazer então as nossas duas orações. Eu faço a primeira, Vitor, você faz a segunda e aí dá continuidade à nossa abençoada leitura do livro Caminho a Cristo. Amém? Amém. Vamos Vamos lá. orar. Pai amado, poderoso Deus, o Senhor é o mantenedor de todas as coisas do universo, dessa terra, tudo te pertence. Nós te pertencemos e escolhemos te pertencer, Pai. Por isso estamos aqui nas primeiras horas do nosso dia, dispostos a ouvir a tua voz. Para tanto, tu escolheste teu servo Victor para trazer-nos a mensagem tão poderosa dos altos céus para nós, para nossa exortação, nosso crescimento espiritual, para nossa caminhada rumo à santificação. E estamos subindo o degrau da santificação cada dia, Pai, ouvindo a tua voz, através da voz do teu servo Victor. Continua abençoando teu filho, Pai, seus projetos, sonhos, anseios, sua família, seu ministério, tudo seja abençoado conforme a tua vontade na vida do teu servo. A nós outros também, tu concedas, Pai, as tuas bênçãos sobre nós, tu sabes as nossas reais necessidades. O Senhor, Pai, derrama sobre nós aquilo que nós necessitamos. Desperta aqueles nossos irmãos que estão dormindo, sono físico, né? Que eles possam estar aqui para ouvir a tua voz também. Abençoe aqueles que estão no YouTube, aqueles que irão assistir mais tarde também. Que todos igualmente possamos ser abençoados, extensivos aos nossos familiares, com quem a gente entrar em contato, as pessoas possam ver Cristo em nós. Dá-nos a tua paz. Pai amado, nós temos muitos agradecimentos para te fazer, muitas pessoas foram recuperadas da tua saúde, que nós pedimos ao Senhor, o Senhor nos ouviu conforme a tua vontade, somos gratos ao Senhor, Pai. Muito, muito obrigada por nos ouvir, por ter esse cuidado tão maravilhoso conosco. Mas também continuamos, Senhor, com pessoas ainda sofrendo no leito de dor. Por favor, Pai, abençoe, restaura a vida delas, dá a solução conforme a tua vontade, a cura conforme a tua vontade, a libertação também conforme a tua vontade, Pai. Amém. Abençoe os lares aqui representados. Cada lar aqui, o inimigo tem um ataque específico, mas que ele possa ser repreendido em nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia de nós. Tu sabes as nossas reais necessidades. Abençoe nossas vidas. Possamos ser vasos de honra das tuas mãos. Nos dá um feliz dia na tua presença. Fale conosco, que nada venha nos impedir de ouvir a tua voz. Que o Espírito Santo nos seja derramado em porção dobrada sobre nós, sobre o mensageiro de hoje, que é o Vitor também, Pai. Fale os nossos corações, ajuda-nos a perseverar nesse caminho estreito até chegarmos à Canaã celestial. Dá-nos a tua paz, derrama o teu amor sobre nós, que o Espírito Santo seja o nosso convidado todo especial. Essas bênçãos nós te pedimos, te agradecendo em doce nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor Deus. Amém e amém. Amém. Pai eterno e querido, nosso coração se enche de felicidade, de alegria, quando a gente reflete nas coisas que o Senhor nos dá sem a gente merecer. Isso também nos faz sentir pequenos, porque quando a gente abre a sua palavra que diz que o salário do pecado é a morte, e a gente erra, a gente prega Jesus na cruz com nossas atitudes, com nossas falhas. Isso nos traz tristeza, mas ao ler essas palavras do livro Caminho a Cristo, mostrando que há uma alternativa, uma saída, há esperança enquanto a porta da graça está aberta, nós queremos tomar posse disso, Pai. Nós queremos agarrar essa chance, essa tábua que está flutuando nas correntezas, nos agarrar com toda a força e não submergir na tristeza e na escuridão das trevas, mas levantar nossa cabeça, nosso corpo para fora da água e dar glórias a Ti pela salvação. Não só no dia da volta, mas o Senhor nos promete felicidade ainda nessa terra, para que a nossa vida, nosso viver e as bênçãos, os milagres em nós sirvam de testemunho e de farol para aqueles outros que ainda estão na água, Pai. Que grande privilégio é ser escolhido e abençoado por Ti. Que grande tristeza é quando a gente deixa de usufruir essas bênçãos por decisão própria. E é por isso que nós estamos aqui nessa madrugada, porque juntinhos, unidos, e cada um individualmente, tem refletido e pensado sobre todos os momentos que a gente recebeu uma pepita de ouro na mão e simplesmente tacamos no mar.
Recebemos rubis e simplesmente abrimos mão e jogamos na lama, por vontade própria, por livre-arbítrio. Mas hoje, nessa manhã, nós viemos entregar, Pai, essa nossa vontade própria a Ti, e o nosso livre-arbítrio a Ti. O Senhor toma as decisões por nós, o Senhor pense por nós, o Senhor coloca as palavras na nossa boca por nós. Porque com um pouquinho de situação estressante, a gente perde a linha. Eu gostaria de pedir perdão por isso. Nos ajuda a ter fé que é possível vencer, nos dá sinais e testemunhos de vitórias para que a gente possa criar mais músculos espirituais. Tenha misericórdia do seu povo e nos ajude na leitura de hoje. Que possamos obter hoje o alento que a gente precisa para galgar mais um passo, para firmar e pavimentar mais um tijolinho no caminho rumo às mansões celestiais. É o que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Vitor. Como nós sempre dizemos, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor, amém? Amém. Amém. Um bom dia a todos. Hoje a gente adentra então o 13º dia e é um prazer estar com vocês. É muito gostoso receber mensagens de vocês, tanto nos comentários do YouTube, alguns mandam no WhatsApp, como eu já falei, no WhatsApp eu demoro para responder. Tem gente que manda mensagem, eu respondo depois de 3 mais dias. É, eu estou vendo poucos likes nos vídeos. Deem like nos vídeos no canal da Sala de Consagração, para que o algoritmo seja um recurso utilizado para levar esta palavra a pessoas que estão perdidinhas, pessoas que estão necessitadinhas, pessoas que nesse momento estão tristinhas e que, quem sabe, um comentário, um verso, uma das palestras ali sirva como alento, sirva como orientação para uma novidade de vida. E só que você tem que fazer dar like e também compartilhar o vídeo. Compartilha com os seus amigos, compartilha com as pessoas. Existem vários testemunhos de pessoas que falam, olha, eu assisti o vídeo. Às vezes ela não fala nada, às vezes parece que a gente está, como é que diz o termo? Desculpa por falta de um termo melhor, mas parece que a gente está enchendo o saco, né, da pessoa, mandando coisas que ela não solicitou. Mas quando pensa que não, isso já aconteceu comigo, eu mando, e quando pensa que não, meses depois a pessoa fala, ó, aquilo é assistível, foi muito bom. Eu falo, ah, é, ô infeliz, então por que que você não falou nada? Ficou, peraí, eu fiquei com medo, com receio, achando que você não tinha gostado. E aí a pessoa, não, mas eu gostei. Eu falei, ah, tá bom. É porque tem gente que não fala mesmo, gente, é normal. Tem gente que não fala mesmo. E... Mas cabe a nós jogar os folhetos. Hoje o folheto não é como antigamente, o folheto é digital, né? O folheto agora é em formato de link. E claro, uma mensagem, um áudio falando, ah, lembro de você. Isso aqui tá, quando você tiver tempo, assiste com carinho essa mensagem aqui. Então vamos ser evangelistas digitais nesse mundo que tanto avança, na verdade, mas que os problemas permanecem os mesmos. O problema é o pecado e a solução é Jesus. Bom, muito bem. Ontem nós fizemos a leitura da primeira parte do capítulo 8 e hoje a gente vai terminar o capítulo 8, mas vocês me fizeram uma solicitação para que eu descrevesse aqui os versos que eu mencionei no último parágrafo. E aí eu gostaria de já pagar minha promessa aqui, que eu falei que eu ia ajudar. Então, cadê? Página 45, isso. A gente vai ler hoje a 46 em diante, não é muito longo a leitura de hoje, vai ser uma leitura gostosa. Mas antes de começar, aqui está. O último parágrafo da página 45, que diz o seguinte: eu vou ler todo o parágrafo aqui. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma constante e serena confiança. Vossa esperança não está em vós mesmos,
está em Cristo. Vossa fraqueza se acha unida à sua força, e vossa ignorância à sua sabedoria, e vossa fragilidade ao seu eterno poder. Não deveis, pois, olhar para vós mesmos, nem permitir que o pensamento demore no próprio eu, mas olhar para Cristo. Esse aqui é o segredo. Como é que a gente olha para Cristo? Aqui está a resposta. Que o seu pensamento demore em seu amor, na formosura e perfeição do seu caráter. Ok, já é um sinal, só que aqui tem ainda um maior detalhamento para a gente. E aqui o Espírito Santo nos convida. Reflita em Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade e Cristo em seu incomparável amor. Este é o tema para a contemplação da alma, a sua alma, a minha alma. A gente tem que contemplar isso aqui. E aí é amando, imitando e confiando inteiramente nele, que é a vez de ser transformado na sua semelhança. Maravilha. Então tá, então como é que a gente faz para refletir em Cristo e sua abnegação? Tudo isso aqui, meus queridos, é o Espírito Santo que invoca em você, tá bom? Então deixar claro que você não, olha só, cuidado com o que eu vou falar, preste atenção. Você não necessariamente precisa da Bíblia. Você não necessariamente precisa do Espírito de profecia. Se você buscar a fonte de água pura, você vai encontrar. Se você bater na porta do juiz, o juiz vai abrir. O juiz é Deus. O trono está disponível, porque Cristo já fez a ponte, amém? Pessoas que estão na Coreia do Norte sem acesso à Bíblia, pessoas que estão na Índia estão sonhando com Jesus, pessoas ao redor do mundo, em locais onde não há acesso a livros, pessoas, ainda hoje, mesmo na época tão moderna como hoje, mas principalmente antigamente, quando não tinha esse livro, não tinha Bíblia, as pessoas encontravam Deus através do Espírito Santo e a ponte é Jesus. Ok? Então, busque pelo Espírito Santo refletir na abnegação de Cristo. Se você se deter, se você orar, se você ficar de joelho, se você refletir no campo, principalmente, ou no quarto, ao acordar, refletir na abnegação de Cristo. Peça para que o Espírito Santo te mostre, peça para que o Espírito Santo te leve em viagem, enxergue Cristo vivendo de uma forma abnegada. Cristo, imagina Cristo tirando a coroa no céu, Rei do universo, e falando: eu vou nascer, eu vou me revestir de um bebê. Imagine, o Espírito Santo pode inspirar isso em você. Depois, Cristo, em sua humilhação, ele sendo despido na frente de todo mundo, né? Cristo, em sua pureza e santidade, imagine Cristo no meio daquela geração corrupta e ele não tendo nenhum pensamento de vaidade, nenhum pensamento de grandeza, só se entregando, só se servindo. Depois se eu tiver a oportunidade, eu falar sobre as tentações que Cristo viveu também ali no deserto, uma visão que para mim foi bastante enriquecedora, o que quis dizer tudo aquilo ali, como que Jesus realmente foi pesado para ele. E Cristo em seu incomparável amor, né? Imagina, eu gosto de refletir o fato de que se fosse uma pessoa apenas, e uma pessoa ruim, mesmo assim Jesus viria. Eita, é muito forte isso, tá bom? Então busque você e Deus refletir isso aqui diretamente. Busque você e Deus. Agora, graças ao bom Deus, nós temos riqueza, né? Que riqueza nós temos? Nós temos a Bíblia em nossas mãos, traduzida em português, em letra grande, para quem está com problema de visão. Nós temos em áudio também, né? Nós temos essa riqueza, nós somos ricos, na verdade, coisa que os nossos antepassados não tiveram. E coisas que a última geração não vai ter. Quem sabe, né? Seremos nós mesmos, seremos despidos de nossa riqueza. Então, enquanto estamos ricos, vamos aproveitar. E aí, para aproveitar, temos algumas passagens que nos auxiliam. Nos auxiliam. Cristo em sua abnegação, você pode notar aí Filipenses capítulo 2 do verso 1 a 11. Eu vou abrir a janela aqui só para diminuir um pouco o eco.
Então, Filipenses, tá? Capítulo 2 do 1 ao 11, vai te trazer um detalhamento, um pouco mais de luz, quanto à abnegação de Cristo. Quem puder ir escrevendo aí no comentário, eu agradeço, para servir para os outros que não estão conseguindo anotar. Se bem que todo mundo está de caneta e papel aqui, né? Porque a gente já aprendeu que todo sermão a gente deve ouvir com papel e caneta, né? Cristo em sua humilhação, a gente pode estar refletindo em Mateus 27, do 24 a 54, que muitos de vocês já leram. E se você ainda não leu, depois de 13 dias, eu falo todos os dias esse mesmo verso. Todos os dias eu falo. Se você ainda não leu, eu não sei o que fazer com você. Sinceramente. Dá vontade de puxar a sua orelha. Porque Mateus 27, do 24 a 54 é a chave para você ser transformado. Aí se você está triste, fala assim, ah, eu quero ser mais igual a Jesus, mas você não lê, como é que você vai ser transformado? Aqui está o segredo do sucesso. Você tem que. Ah, mas eu estou lendo a Bíblia, Vitor. Mas o Espírito Santo nos dá a orientação de que devemos refletir na morte e na humilhação de Cristo todos os dias. E por isso que eu falo todos os dias, Mateus 27, 24 e 54. Tá bom? Cristo em sua pureza e santidade, você pode estar lendo Isaías 53, né? Isaías 53. Reflita na pureza e na santidade de Cristo o Cordeiro que morreu sem mancha nenhuma. E Cristo em seu incomparável amor, você tem os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, que são maravilhosos, principalmente o capítulo 15. Mas é gostoso você ler desde o 14, para te dar um pouco de contexto, para preparar, fazer um pré-jogo. João 14 é um pré-jogo para você chegar no 15. E o João 16 é o pós-jogo, após o capítulo 15. Tá bom? Que isso é incomparável, amor. Essas são as passagens. Que Deus te abençoe. Desejo a você um bom estudo, uma boa reflexão, uma boa comunhão e devoção nessas passagens mais do que especiais a respeito de Cristo. Ok? Ok. Então avancemos. Eu espero que alguém faça o favorzinho aí de colocar aí no comentário do YouTube, quem anotou, e também no comentário do Zoom, para que sirva para outras pessoinhas também. Então vamos lá. Se você teve alguma coisa além disso do capítulo 7 que você gostou muito ontem, fala pra gente, conta aí no chat, para que a gente possa ir aprendendo com você e conhecendo mais você e vendo o que foi que o Espírito Santo te chamou a atenção da leitura de ontem, da primeira parte do capítulo 8. E hoje a gente vai fazer a segunda leitura, a segunda parte do capítulo 8, que começa da seguinte forma. Diz Jesus: permanecei em mim. Estas palavras dão ideia de que repouso, firmeza e confiança. Jesus fala: permanecei em mim. Outra vez ele convida: vinde a mim e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 28 e 29. As palavras do salmista exprimem o mesmo pensamento. Descansa no Senhor e espera nele. Salmos 37, 7. E Isaías dá a certeza: no sossego e na confiança estaria a vossa força. Isaías 30, 15. Este descanso, irmãos, agora eu vou marcar aqui em amarelo, não se encontra na inatividade. Então Jesus está falando o seguinte: vem e descansa em mim, vinde a mim, permanecei em mim. Só que é um erro você pensar que esse descanso se encontra na inatividade. Vou relaxar, Jesus vai me salvar. Não. Pois que no convite do Salvador, a promessa de descanso está unida ao chamado para o trabalho. O que foi que você leu aqui? Não foi Mateus 11, 28? Vinde a mim e encontrareis descanso para a vossa alma. Ah, não é isso, Mateus 11, 28? Olha o que está em Mateus 11, 29. É a mesma, é o mesmo contexto, é a mesma orientação, o mesmo convite de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e encontrareis descanso. Então, o coração que mais plenamente descansa em Cristo será o mais zeloso e ativo no trabalho por Ele. Isso aqui eu vou marcar de amarelo também. Isso aqui tá unido e completando e explicando.
Para você descansar em Jesus, você tem que trabalhar ativamente por Ele. O que é trabalhar por Jesus? É se esforçar para memorizar verso. O que é trabalhar para Jesus? É ter coragem para orar aqui na salinha, mesmo se você se sente tímido, mesmo que você nunca orou, mas o Espírito Santo está te convidando. Isso é trabalhar por Jesus. É tomar a cruz. Jesus deixou o universo inteiro e se sacrificou. O que é você sacrificar um pouquinho também? E dar um passo de coragem em direção à comunhão, em direção ao serviço por ele e pelos seus irmãos na fé. Trabalhar por Jesus é acordar de madrugada para poder ler e refletir. Trabalhar por Jesus é jejuar. Trabalhar por Jesus é se dispor a trabalhar na igreja. É dar estudo bíblico, é compor músicas, é limpar o chão da igreja, é terminar a reforma da igreja que está feinha, a parede está caindo os pedaços, mas você é um pedreiro ou já trabalhou com construção. Você trabalha com eletricidade e a igreja está precisando de um ar-condicionado, é você ir atrás das pessoas, dos seus clientes mais ricos e pedir para eles, falando assim: eu sei que eu já prestei serviço para você e eu peço perdão por esse pedido, mas teria como você dar um ar-condicionado para a gente, que eu gostaria de instalar na igreja? A própria palavra do Senhor nos orienta, e o Espírito Profecia também, bata na porta das pessoas ricas. Você acha que elas vão te rechaçar, vão tacar água quente em você, como diz a irmã Norma, né? E às vezes não, às vezes elas estavam buscando uma oportunidade para isso. É humilhação pedir dinheiro para os outros. Mas Jesus se humilhou mais que nós, sabe? E quando a gente pede, quando a gente faz essa recolta, é uma oportunidade para outra pessoa receber uma bênção do Senhor. Uma oportunidade, porque, deixa eu falar uma coisa, ela não frequenta a igreja igual você, sabe? Ela não sabe dizimar igual você, mas ela sente o Espírito Santo incomodando ela. Ela sente, eu te garanto isso. Porque o Espírito Santo não desiste de ninguém. Não é só porque a pessoa fica rica que o Espírito Santo desiste, não, tá? O Espírito Santo trabalha mais forte ainda, porque sabe que se aquela pessoa é rica, muito provavelmente, não os casos de roubo, né? Não os casos de pessoas desonestas, mas se ela é rica de uma forma honesta, é porque ela tem muitas habilidades. Você compreende, não? Ela é criativa, ela sabe liderar funcionários, ela tem 500 funcionários. Ela sabe administrar os recursos dela, da empresa dela. Se ela for trazida para os bancos do Senhor, se ela for trazida para as fileiras do exército de Deus, ela será uma grande bênção. Você conhece a história de alguém assim? Então, cabe a nós ir atrás delas. E aí você vai fazer o que com essas pessoas ricas? Você vai oferecer feira de saúde? Não. Ah, deixa eu fazer para você tirar oferir sua pressão de graça. Gente, ela tem acesso ao Albert Einstein, auxílio libanês, aos melhores planos de saúde. Ela não está nem aí para sua feira de saúde. Você vai fazer sopão e convidar ela pro Junta Panela? Ela tem nojo do Junta Panela que vocês fazem, que nós fazemos. Porque ela almoça em restaurantes caros. Ela ainda não tem um coração humilde para poder comer com os outros. Você está entendendo? Você está ali fazendo um feijão, um macarrão com PVT. E ela come macarrão sem glúten importado. Você tá entendendo? Ela come carne kosher ou wagyu que custa R$ 500 o quilo. Ela não vai comer com você. Você vai bater na porta dela para dar cesta básica? Ela não precisa, ela vai se sentir humilhada. Então, como é que a gente alcança os ricos? Pedindo dinheiro para eles. Vocês acreditam nisso ou não? Pedindo dinheiro para eles. Quando você demonstra o Espírito de Cristo, quando você mostra que você está trabalhando para levar, aí sim, comida para os que não têm, saúde para aqueles que faltam, quando você mostra os projetos que você se envolve e você bate na porta dessa pessoa, e quando você manda uma mensagem no WhatsApp para ela, que você prestou um serviço para ela, e você fala assim: perdão por estar fazendo esse pedido, mas o Espírito Santo realmente me tocou para poder te mandar essa mensagem. Eu gostaria de saber se poderia nos auxiliar. Queremos reformar a igreja, terminar a igreja, e a gente não tem condições. Você poderia nos ajudar? Vocês não têm noção de que tem pessoas nesse momento esperando uma mensagem sua. E elas vão te Isso aqui eu estou falando é verdade. Isso aqui é verdade. Eu fiz um pedido para um rapaz.
Ele é um ex-funcionário meu, ele acabou abrindo uma empresa, está trabalhando, ele não frequenta igreja, não faz nada. E aí eu pedi para ele um dinheiro para poder, a gente precisava terminar de construir a cozinha da Asa. Toda igreja tem que ter uma cozinha, tá, irmãos? Uma cozinha industrial. Orem por isso. A gente estava terminando de construir a cozinha e precisava de um volume financeiro e eu comecei a mandar mensagem no WhatsApp para várias pessoas. E aí eu mandei para ele também. Gente, eu vou, de novo, é humilhação fazer isso, tá bom? É humilhação, porque fica parecendo que é eu que estou pedindo, é um negócio esquisito. Mas, de novo, se você refletir na humilhação de Cristo, você não vai pensar em si mesmo. Você vai morrer, né? No seu ego, e você vai trabalhar com Jesus. E aí eu mandei mensagem para várias pessoas: olha, estamos construindo aqui a cozinha da igreja, tem como você ajudar? Esse rapaz, eu não vou precisar quanto dinheiro que ele me mandou, mas foram centenas de reais. Não foi R$ 5, R$ 10, não. Ele mandou bastante dinheiro. E vocês não vão acreditar no que ele mandou depois. A mensagem. Ele falou o seguinte: olha, toda vez que vocês precisarem de dinheiro, fala comigo, por favor. Olha só, irmãos. Eu estava com receio de abordar. Eu estava com vergonha de abordar. E na verdade ele estava querendo abençoar a vida de alguém, e não estava encontrando quem. Ele estava querendo ajudar e não sabia quem ajudar. E aí ele falou o seguinte: toda vez que vocês precisarem de dinheiro, pede para mim. Pode clamar, pode chamar, que eu vou ajudar. Então, ao seu redor existem pessoas ricas também. Ao seu redor existem pessoas que têm um pouquinho mais de condições. Não precisa ser super rica, mas o Espírito Santo está trabalhando no coração dela. Cabe a você pedir. E para isso vai ser uma bênção na vida dela, porque ela, ao se humilhar, ao se sacrificar, dando um pouquinho do dinheiro dela, é uma chance do Espírito Santo trazer uma nova luz para ela, sabia? Então, essa é a dica que eu te dou, como é que a gente faz para alcançar as pessoas que estão em classes sociais superiores. Continuemos com a nossa leitura. Então, você tem que trabalhar por Jesus, nem que seja pedindo dinheiro no WhatsApp. Quando o pensamento se concentra no próprio eu, é afastado de Cristo, a fonte de vigor e vida. Por isso é constante empenho de Satanás conservar a atenção desviada do Salvador e evitar assim a união e comunhão da alma com Cristo. Os prazeres do mundo, os cuidados, as perplexidades e pesares da vida, as faltas alheias ou nossas próprias faltas e imperfeições. Para uma dessas coisas, ou todas elas, procurará ele distrair a atenção. Olha só, olha as coisas que Satanás utiliza para nos desviar de Jesus. Os prazeres do mundo. Futebol é prazer do mundo. Filme, seriado. Eu era muito viciado em seriado. Eu assisti aquele Prison Break inteiro 4 vezes. Então são 4 temporadas, se eu não me engano, e eu assisti as 4 temporadas 4 vezes inteiras. Eu assisti todo o seriado dos Suits. Eu assisti todo o seriado do House. Eu sei todos os atores de cabeça, os nomes deles, dos filmes, quem ganhou Oscar, quem não ganhou Oscar, o que que eles faziam, o que que eles deixaram de fazer, quem se aposentou, quem é o diretor do filme. Eu sabia tudo, tudo, tudo. Infelizmente ainda sei. Eu era uma pessoa que, para assistir um filme de 1 hora e meia, 2 horas, eu levava 6, 8 horas. Por quê? Porque durante o filme eu pausava o filme para poder ler a respeito do filme. Assistir entrevista de quem foi que fez o filme. Por que escolheram esse ator e não outro ator? Eu assisti a entrevista do ator, eu assisti a entrevista do diretor. Era isso que eu consumia. Isso para mim era um prazer. Era um prazer para mim. E até que um dia, assistindo o sermão do pastor André Flores, A Batalha da Mente, não sei se vocês já assistiram esse sermão, que ele pregou na pandemia, então uns 5 anos atrás, mais ou menos. E ele nos convida a fazer um desafio, um jejum de 40 dias. Eu e minha esposa olhamos um para o outro e falamos: vamos fazer esse jejum de 40 dias? Principalmente porque nessa época minha filha tinha recém-nascido. E um dia a gente estava na frente da televisão assistindo seriados, um filme, qualquer coisa, eu não lembro exatamente o que. E quem é mãe sabe, quem é pai sabe. Nem precisa ser mãe para saber disso, que bebê adora mamar, né? Principalmente recém-nascido. Tem coisa mais gostosa para eles do que ficar ali no seio da mãe, né? E um dia a gente sentou na frente do sofá e minha esposa estava com a Mayumi aqui no seio.
E a Mayumi estava mamando, né? Com a cabecinha virada para a mãe. E a TV estava na nossa frente. E a gente ligou a TV. Quando a gente ligou a TV, eu nunca vou esquecer essa cena na minha vida, nunca. A Mayumi, ela deixa, ela tinha poucos meses de vida. Ela deixa de mamar, ela solta o seio, o TT, né, que a gente chama, para poder virar a cabeça totalmente assim, o pescoço em direção à televisão e ficou assim com aquele zoinho dela japonês, que minha esposa é japonesa, com aquele zoinho dela, tentando assistir a TV. Quando eu olhei aquilo, eu olhei para minha esposa, a gente se reprovou e falou: Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Irmãos, como é que um bebê que não tem nada mais importante do que sugar a seiva da vida, que é o leite, né? Depois da seiva, que é o respirar de Jesus Cristo, que é o sopro do fôlego da vida, é o leite da mãe. Ela me solta o leite da mãe para poder virar a cabeça para assistir uma televisão que ela nem sabe o que que é. É o efeito hipnotizador da televisão, da tela, né? Então, quando nós olhamos aquilo, falou assim, e a gente não queria criar ela com tela, né? Era um dos nossos propósitos, e graças ao bom Deus foi assim que o fizemos. Minha filha hoje tem 4 anos de idade, ela não sabe o que que é Peppa Pig, não sabe o que é tela, nem mesmo Minha Vida é uma Viagem, nada. Ela não assiste nada, 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 nada. 4 anos de idade, graças ao bom Senhor. Vai fazer 5. Então, como era esse nosso propósito, a gente falou assim: como que a gente vai criar ela sem tela, sendo que nós assistimos tela? Olha o que aconteceu, isso não vai durar muito tempo, a gente vai perder essa batalha, né? E foi bem nessa época que assistimos esse sermão do pastor, e a gente propôs, então, ficar 40 dias sem assistir nada. E eu pensei que eu ia morrer, sinceramente. Me deu sintomas de abstinência, eu juro para vocês. Porque eu trabalho, né, com a mente e aí eu quero de noite relaxar a mente. Era esse o meu argumento, né? E realmente era isso que acontecia. Eu relaxava na frente da televisão. E é provado que a televisão, ela baixa a sua pressão, né? Ela te deixa num estado quase de sonolência, onde a sua mente ela se abre para poder receber as mensagens, né? E para mim isso era viciante, né? E ali eu passava a noite assistindo seriado e filme. E quando nos propusemos a iniciar esse jejum de 40 dias de filmes e seriados. Eu treinei nos primeiros dias, falei assim, mas o que que eu vou fazer de noite? Eu literalmente não sabia o que fazer. Eu literalmente não sabia o que fazer. E assim foi. 5, 2, 3, 4, 5 dias, 10, 15, 20. E ao final dos 40 dias, Deus fez em mim um milagre. Ele me libertou. Ele me mostrou como se escamas tivessem caído dos meus olhos. Que primeiro eu não morri, primeiro eu não morri. Se esse fosse o pensamento, eu te garanto, você não vai morrer se você ficar 40 dias sem assistir nada. Segundo, que eu tinha encontrado prazeres em outras coisas. Terceiro, que eu tinha recuperado tempo para fazer coisas importantes, como cozinhar, cuidar da minha esposa, passar mais tempo com minha filha, ler mais. E tudo aquilo me trouxe um novo propósito, um novo prazer. E tudo ficou ainda mais fácil quando eu comecei a trabalhar mais para Jesus. Então, preparar mensagens, ir pregar na igreja, fazer pequenos grupos, entende? E hoje eu escrevi alguns estudos bíblicos baseado nessas mensagens que a gente está compartilhando. Esses estudos bíblicos me consumiram muitas horas de trabalho e de estudo, porque eu não tenho nada contra os estudos bíblicos que nós temos na igreja atualmente, mas há um aspecto que eu aprendi na leitura da palavra do Senhor. E eu já falei sobre isso aqui na sala de consagração, que a conversão não começa pela doutrina. É péssimo você chegar para uma pessoa que tem como hábito viver com os hábitos do mundo, os prazeres do mundo, e aí você fala assim, vamos fazer um estudo bíblico? Vamos. Aí você está lá e você pega aquele ouvindo a voz de Deus, por exemplo. E aí qual é o número, qual é a lição que fala do sábado? Se eu não me engano é a 8ª lição ou 10ª lição. Eu sei que é logo no começo. E aí você fala assim, olha, aqui está dizendo o seguinte, ó.
que o sábado, né? Você tem que guardar o sábado. Então não pode beber, não pode jogar futebol, não pode fazer essas coisas, fazer churrasco no sábado à tarde. E adivinha o que que aquela pessoa justamente faz? Ela bebe e joga futebol e faz churrasco no sábado. E aí você taca na cabeça dela que isso é contra a lei de Deus. Adivinha o que que você está causando? Uma ojeriza. Está causando um ódio a Deus naquela pessoa. E essa pessoa vai se afastar e o que que acontece? Não sei se já aconteceu com vocês. Ela fala assim, às vezes pode ser nessa lição ou em outra. Ela vai falar assim, ah, então, ó, na semana que vem não precisa vir mais não, tá? Não precisa vir mais não. Obrigado, viu? Aí você fica confuso, o que que aconteceu? Você não tá gostando? Não, não, sim, obrigado, mas não precisa vir mais não. Isso se ela tiver a honra de te falar, né? Às vezes ela simplesmente para de te responder. Por que que isso acontece? Aí as pessoas falam, ah, não, mas aí eu já fiz meu trabalho com o Espírito Santo. Agora é com o Espírito Santo. Aí tudo coloca na costa do Espírito Santo, coitado. Não, é aí o Espírito Santo cuida, porque agora a minha parte já fiz. Não, você fez a sua parte errada. Você fez a sua parte errada. Quando você dá o estudo bíblico baseado em doutrinas, você está fazendo a sua parte errada. Por quê? Porque não é a doutrina que converte, é a beleza que converte. É a beleza que vai fazer com que a pessoa fique assim impressionada. A beleza do pôr do sol, a beleza do nascer do sol. É a beleza que faz o nosso pescoço virar e falar assim: nossa, que carro diferente. Nossa, que casa de campo bonita. Primeiro é a beleza, para que ela, contemplando a beleza, ela seja transformada pela beleza e depois, posteriormente, quando ela estiver apaixonada pela beleza, a gente se apaixona pelas pessoas bonitas, não é verdade? Igual a irmã Norma falou, a outra lá, a irmã falou o seguinte: ô, esse namorado que Deus me deu não tem dinheiro, ele não é rico, mas a irmã falou, mas pelo menos é bonito. E foi por isso que ela se apaixonou. A beleza nos atrai. Para depois que a gente se aproxima da pessoa que a gente acha bonita, aí a gente vai entender o caráter dela para ver se a gente deve namorar e casar. Mas é pela beleza, não há, sem hipocrisia, irmãos. Todo mundo sabe disso. Foi Deus que nos criou assim. Então, o mesmo se aplica na conversão de uma alma. Primeiro você tem que mostrar a beleza, para depois ela ver o caráter de Deus na lei dele. O que que eu quero dizer com isso? Ao invés de você falar sobre ouvindo a voz de Deus, de novo, eu não estou criticando o estudo eu uso aquele material, tá? Em um momento oportuno. A proposta é usar ele num outro momento. Num outro momento. As doutrinas estão ali, tão legais, estão certinhas e tudo mais. A igreja adventista não tem problema com a doutrina. Não. Às vezes tem um problema de aplicar a doutrina de maneira incorreta, mas não é a igreja adventista que está errada. Infelizmente, o inimigo atuando aí nas fileiras, mas esse é um assunto para um outro momento. Então, as doutrinas estão corretas, graças ao bom Deus. O que ocorre O que ocorre é que antes de aplicar as doutrinas, que é o caráter da lei de Deus, nós precisamos falar da beleza da vida cristã. Nós precisamos, no primeiro dia, já falar para ela: você está cansado de brigar com no seu casamento? Você está cansado de ser uma pessoa impaciente? Você sabia que tem poder em Cristo Jesus para você ser paciente, para você obter vitória sobre temperamentos que não te agradam? É sobre isso que você tem que falar. E aí depois você convida ela para passar um sábado contigo, leva ela para passear. O pastor Alejandro Bulhão fala: nunca convide alguém para a igreja, sendo que você nunca convidou ela para sua casa primeiro. Convide ela para sua casa primeiro. Faça um jantar. As pessoas. Quem está fazendo aqui reforma da alimentação está enfrentando. Eu não sei se eu vou conseguir terminar a leitura hoje, porque eu estou empolgado. Desculpa aí. Mas a gente vai dar um jeito. Segura aí. Se vocês estão com dificuldades de ensinar a reforma da alimentação na sua igreja, que eu acho que é o caso de alguns aqui, e é o caso que nós estamos enfrentando também, adivinha o que é que você tem que fazer? Você tem que cozinhar para a igreja. Você não é ficar falando e pregando na cabeça dos irmãos. Os irmãos amam um frango à parmegiana, amam de paixão um churrasco, amam, amam. Você se entendeu o que é o conceito amar? Sabe o que é amar? Amar é gastar dinheiro, amar é deixar de fazer outras coisas para poder investir naquilo. Amar é deixar de cuidar da família. Amar, viciado, tá? Aí você me acha que você pregando lá na frente você vai conseguir mudar o apetite do irmão. E aí depois você vai falar o seguinte: ah, é com o Espírito Santo. Nós precisamos cooperar com o Espírito Santo. Essa é a palavra.
coopera, você tem que trabalhar, meu, que você tem que ralar. É trabalhoso, esse é o convite. Jesus, toma a tua cruz e me segue. Jesus tomou a cruz, ele não ficou dentro de casa orando, falando assim, não, e agora o resto é com o Espírito Santo. Ele foi curar, foi passar a mão em ferida, foi carregar a criança no colo. Tu tem que fazer a mesma coisa. Como é que tu transforma, com o poder do Espírito Santo, uma igreja? Primeiro é mudando o paladar dela. Porque o professor Manuel Tapia já explicou isso pra gente. A redenção começa pelo apetite. A redenção da sua igreja. Os irmãos parar de brigar, os irmãos parar de adulterar, os irmãos parar de assistir pornografia. Começa pela temperança. A gente tem que ensinar a temperança. Então, Vitor, não é isso que você está falando? Eu estou pregando sobre a temperança. Não. Como é que você faz então o irmão obter a temperança? Não é pregando, é cozinhando para eles. Você precisa fazer um junta-panela e trazer pratos especiais e levar para aquele irmão que é carnívoro e falar assim, irmão, prova esse aqui. Isso aqui é bom ou não é bom? Ah, é bom. E você vai clamar para que Deus te dê um bom tempero, uma boa mão, para que você não queime. Clame para o Senhor. E aí, num trabalho, irmãos, que pode levar anos, anos, a gente está há anos fazendo isso na igreja, daqui a pouco você vai obter umas duas ou três pessoas que vão se converter também. Quando eu falo converter, é converter de verdade. Porque a pessoa que é adventista e não faz uma mudança alimentar não é convertida. Depois, numa igreja de 120 membros, depois de 2 anos cozinhando constantemente, fazendo juntas panelas, fazendo jantares, onde o irmão, quando eu falo juntar panela, não é nem juntar panela que o irmão tem que trazer a comida. Nós cozinhamos para eles. Nós juntamos com a asa e a gente faz a comida para a igreja inteira. Dá trabalho, custa dinheiro. A gente cozinha para a igreja inteira, fala assim, irmão, só venham, só venham, só venham. Porque se você pede para o irmão trazer, ele traz comida ruim, alguns, ou então ele traz comida errada também. E a gente fez, olha, a gente fez no ano passado, uma festa baiana vegana. Foi a coisa mais maravilhosa da face da terra. Acarajé vegano, caruru vegano. Foi uma bênção. Vatapá vegano. Literalmente foi um milagre, porque eu nem sabia que era possível fazer essas coisas. Vegano. Arroz com coco. E os irmãos se esbanjaram. E irmãos, e depois, no outro dia, sabe o que aconteceu? Todo mundo voltou a comer as besteiras deles. Faz parte. Tem que ter paciência. Mas pelo menos um, dois, três irmãos começam. Opa, peraí. Então quer dizer que é possível comer bem? Sim, irmão, é possível. Vamos lá, irmão. E agora você já não tem mais três pessoas na igreja, você tem seis, entendeu? E se você continuar trabalhando, daqui a pouco você tem nove, daqui a pouco você tem 12. Os líderes começam a se transformar, entende? Tu tem que ralar e trabalhar pela alma. Jesus morreria mesmo que se fosse uma pessoa que fosse a pior do mundo. Jesus viria e morreria e viveria 33 anos e morreria por ela. E você está querendo converter de longe? Não dá para converter de longe. É um trabalho, mesmo, tô falando, Jane, de formiguinha, justamente. E para converter alguém no estudo bíblico é a mesma coisa. Você tem que convidar ela para sua casa. Ó, vamos fazer um pequeno grupo, fazer um pôr do sol. Vamos lá. Mata o culto do sábado um dia, leva essa pessoa na natureza, leva o violão, canta com ela, e leva os filhos dela, deixa as crianças brincarem na natureza, faz um piquenique. Ela fala assim: o que que vocês estão fazendo aqui? Você fala assim: isso é guardar o sábado. É, dá para guardar o sábado fora da igreja, sabia disso? Não morre, não, não cai raio no seu bumbum, não. Dá para guardar o sábado fora da igreja. É dito que Enoque algumas vezes se afastava da sociedade para refletir um pouco. Aí depois ele voltava, entende? Você não morre, não. Se pegar alguém que você está conhecendo e levar ela para passear, leva ela para passear no sábado. Canta um hino debaixo da árvore. Se for constrangedor a música, porque é uma pessoa que ainda não é espiritual, só leva para conversar e fala sobre coisas do alto. E explica para ela o que é o sábado. Mostra a beleza do sábado. Aí sim, quando ela fala assim, sabe de uma coisa, eu gostei disso aí. Aí você abre a Bíblia, aí tu pega, ouvindo a voz de Deus, abre a Bíblia e mostra, olha, é uma lei de Deus o sábado pra gente. Ela, entendi. Então a conversão vem pela beleza, meus queridos. Por que que eu estou falando de toda essa volta? Para dizer que isso só foi possível quando eu abandonei os filmes. Aí quando eu abandonei os filmes, eu tinha que preencher, eu tinha que preencher meu tempo. Aí eu comecei, o Espírito Santo, nas minhas reflexões, e aí eu comecei a escrever
alguns estudos bíblicos que são os que eu utilizo para poder, aqui, isso aqui, para poder levar a palavra para as pessoas, né? Aqui eu tenho, são 7 livretos. Esse aqui é o livreto, volume, deixa eu tirar aqui, ó. Pronto, aqui. São 7 livretos, esse aqui é o livreto número 1, e vai da lição 1 a 4, tá? Os títulos aqui, ó, da lição 1 a 4 é: A ceifa mais importante fala que Jesus vai vir buscar só aqueles que estão maduros. Jesus vai voltar. Vai ter os que ficam, vai ter os que vão. É a primeira coisa que eu falo. Por que Cristo não voltou? Lição número 2. Jesus Cristo é o exemplo maior. Já começa a falar de Jesus, o exemplo que ele deixa pra gente. E lição 4 já fala sobre a vontade. Lição 4 eu estou falando sobre a vontade. Seja feita a tua vontade. Aí vem o livro de número 2, o 3, o 4 é só sobre glória. E, e eu vou dar o livro 7. São livros impressos e eu ainda não encontrei uma forma de poder fazer em grande volume para poder dar para os irmãos. Eu dou para alguns irmãos que se encontram comigo, que querem abrir pequenos grupos ou dar estudos bíblicos. E a gente está conversando com o Roberto Castilho para ver uma forma de levar para uma gráfica. Estamos orando para encontrar uma gráfica que possa imprimir em alto volume. Se vocês conhecerem alguém, tiver algum contato, ajuda a gente. Tá bom? Então, eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte, que Deus nunca poderia nos usar dessa maneira se eu me mantivesse onde? Nos prazeres do mundo. Então, são os cuidados da vida, as perplexidades, ou as faltas dos outros, ou nossas próprias faltas e imperfeições. Ou é uma coisa ou é outra. Satanás vai utilizar para te distrair. Eu estava muito distraído. E eu clamo, eu pedi perdão a Deus e peço para que Ele diminua as consequências dos meus erros. E Ele tem sido muito misericordioso para comigo. Não vos deixem desviar pelos artifícios do inimigo. Muitos que são realmente conscienciosos e que desejam viver para Deus são por ele muitas vezes levados a demorar o pensamento de suas próprias faltas e fraquezas. E assim, afastando-os de Cristo, esperam alcançar a vitória. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, nutrindo ansiedade e temor quanto à nossa salvação. Tudo isso desvia a alma da fonte do nosso poder. Confiai a Deus a preservação de vossa alma, e nele esperai. Falai e pensai em Jesus, que o próprio eu se perca nele. Ponde de parte a dúvida, despedi vossos temores. Dizei com o apóstolo Paulo: Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Repousai em Deus. Ele é capaz de guardar aquilo que lhe confiastes. Se vos abandonardes em suas mãos, ele vos tornará mais que vencedores por aquele que vos amou. Quando tomou sobre si a natureza humana, Cristo ligou a si a humanidade por um vínculo de amor que jamais pode ser partido por qualquer poder, a não ser a escolha do próprio homem. Olha só. Deus criou uma corda forte e amarrou nele e em você. Só quem pode cortar isso aí é você. Nem o próprio Satanás pode cortar. Amém? Satanás apresentará constantemente engodos para nos induzir a romper esse laço. Satanás fica falando assim, ó, corta o laço. Só que ele não pode cortar o laço, sabe? Satanás não pode atacar a gente. Ele só pode nos tentar. Tá bom? Então, porque ele quer nos separar de Cristo. É aqui que temos necessidade de vigiar, de lutar, de orar, para que nada nos seduza a escolher um outro Senhor. Pois que estamos sempre na liberdade de o fazer. Mas conservemos os olhos fitos em Jesus. E Ele nos preservará. Amém. Olhando para Jesus, estamos seguros. Amém. Coisa alguma nos poderá arrebatar de sua mão. Amém. Contemplando-o constantemente, seremos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Foi assim que os primeiros discípulos alcançaram a semelhança com o amado Salvador. Quando ouviram as palavras de Jesus, sentiram a necessidade que tinham dele. Buscaram-no, acharam-no e seguiram-no. Estavam com ele em casa, à mesa, no aposento particular no campo. Associavam-se a ele como discípulos com seu mestre, de seus lábios recebendo diariamente lições de santa verdade. Olhavam para ele como servos para seu senhor, a fim de saber quais os seus deveres. Esses discípulos eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Tiago 5:17. Tinham de travar contra o pecado a mesma luta que nós.
necessitavam da mesma graça para viver vida santa. Mesmo João, o discípulo amado, aquele que mais plenamente refletia a semelhança do Salvador, não possuía naturalmente aquele caráter amável. Era não somente presumido e ambicioso de honras. Olha só, João. Não era só isso, ele também era impetuoso e ressentido quando o ofendiam. Essa é a sua realidade? Eu sei que era a minha. Ambi- presumi- Presumido e ambicioso de honras, mas também impetuoso e ressentido quando o ofendem. E ainda tenho ainda o que ser reformado. Eu ainda preciso morrer mais para que Cristo viva em mim, nesse aspecto. Quando, porém, lhe foi manifestado o caráter daquele que é divino, ele viu sua própria deficiência e humilhou-se ante esse conhecimento. A fortaleza e a paciência, o poder e a ternura, a majestade e a mansidão que contemplava na vida diária do Filho de Deus, encheram-lhe a alma de admiração e amor. Dia a dia seu coração era atraído a Cristo, até perder de vista a si próprio, pelo amor ao Mestre. Seu temperamento ressentido e ambicioso cedeu ao poder moderador de Cristo. Vou repetir. O seu temperamento ressentido e ambicioso cedeu ao poder moderador de Cristo. Vamos marcar isso aqui? A influência regeneradora do Espírito Santo renovou-lhe o coração. O poder do amor de Cristo operou a transformação do caráter. Amém. Este é o resultado certo da união com Jesus. Quando Cristo habita o coração, transforma-se toda a natureza. O Espírito de Cristo, seu amor, abranda o coração, subjuga a alma e ergue os pensamentos, desejos para Deus e para o céu. Quando Cristo ascendeu para o céu, seus seguidores continuaram ainda a sentir a presença. Era uma presença pessoal, cheia de amor e luz. Jesus, o Salvador, que com eles havia andado, falado e orado, que lhes inspirara esperança e conforto ao coração, fora levado ao céu, quando seus lábios proferiam ainda a mensagem de paz. E enquanto a nuvem de anjos o recebia, vieram até eles os acentos de sua voz. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Ascender ao céu em forma humana. Impressionante, né? Ele veio, se revestiu de forma humana e subiu ao céu em forma humana. Sabiam que estava perante o trono de Deus, ainda como amigo e salvador seu, que sua simpatia não se havia alterado e que continuava identificado com a sofredora humanidade. Olha só. Estava apresentando perante Deus os méritos de seu próprio precioso sangue, mostrando suas mãos e pés feridos, em lembrança do preço que pagara por seus remidos. Sabiam que ascendera ao céu a fim de lhes preparar lugar e que voltaria e os levaria para si. Que coisa boa. Quando se reuniam depois da ascensão, estavam ansiosos por apresentar suas petições ao Pai em nome de Jesus. Com solene reverência se prostravam em oração, repetindo a promessa: tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vou-lo há de dar. Até agora nada vocês pediram em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. João 16, 23 e 24. Estendiam cada vez mais alto a mão da fé, com o poderoso argumento: é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 34. E o Pentecoste lhes trouxe a presença do Consolador, do qual Cristo dissera: estará em vós. João 14, 17. E dissera mais: digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. João 16, 7. Daí por diante, por meio do Espírito, Cristo habitaria continuamente no coração de seus filhos. Sua união com ele era mais íntima do que quando estava pessoalmente com eles. A luz, o amor e o poder do Cristo que neles habitava se refletiam em sua vida, de maneira que os homens, vendo-os, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13. Impressionante, né? Jesus já tinha subido e as pessoas olhavam para os discípulos e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Como isso é possível? Por meio do Espírito. E esse mesmo Espírito está à disposição para nós hoje. Nós podemos tomar posse desse Espírito e permitir que ele viva em nós de tal maneira que as pessoas vão ter conhecimento de que nós estivemos com Jesus. Amém? Tudo o que Cristo foi para os primeiros discípulos, ele deseja ser para seus filhos hoje.
Pois naquela última oração, rodeado do pequeno grupo de discípulos, ele disse: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Amém? João 17:20. Jesus estava falando de mim e de você. Será que Jesus tinha pensado em mim quando ele orou isso aqui? Será que ele pensou em você quando ele orou isso aqui? Já pensou Jesus orando por você? Que coisa mais gostosa. É bom quando a gente pede pedido de oração aqui e as pessoas falam, ó, tô orando por você. A gente se sente bem, né? Agora imagina sabendo que Jesus está orando por você. Ele orou por você. Ele te conhece, porque foi ele que te criou. E ele sabia que você estaria aqui em 2025 com suas necessidades. E ele orou a Deus, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Mas ó, você tem que crer em Jesus. Você tem que crer que ele tem poder para te salvar, para te mudar, para te transformar. Jesus orou por nós, pedindo que fôssemos um com ele, assim como ele é um com o Pai. Que união é esta? Disse o Salvador de si mesmo. O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. João 5,19. O Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14,10. Habitando, pois, Cristo em nosso coração, operará em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Atuando Cristo em nosso coração. O que a gente aprendeu? Salmo 119:11. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Tudo está no coração. Você tem que encher o coração de coisas santas, coisas boas, memorizar, gravar. É necessário, meus queridos, é necessário. Trabalharemos como ele trabalhou, manifestaremos o mesmo Espírito, e assim, amando-o e nele permanecendo, havemos de crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Efésios 4:15. E aqui nós terminamos a leitura do capítulo 8, meus queridos. Amém? Que jornada essa nossa, né? Que coisa boa. Olha só, capítulo 9 começa amanhã, mas hoje eu gostaria de ouvir de vocês. O que que vocês acharam? A gente vai ter nossos momentos aqui, a gente vai fazer a oração agora, e depois, logo depois, gostaríamos de ouvir de vocês. O que que vocês pensam? O que que vocês acham? O que vocês estão aprendendo? Que esperança que está nascendo no seu coração? Porque eu sei que no meu está expandindo assim um calor esses últimos dias de tal forma como eu nunca tinha sentido antes. Tenho realmente sentido a confiança, a fé, a certeza de que é possível vencer, de que Jesus nos dá força, que não há desculpa, não há desculpa para um temperamento ruim, não há desculpa. Cabe a gente simplesmente se esforçar mais. Não há desculpa para não sermos usados. Cabe simplesmente nós nos sacrificarmos mais. E para isso, o próprio Cristo nos promete um espírito que nos mude as convicções e as vontades. Deixe os prazeres humanos e mundanos e troque por prazeres divinos, celestiais, que às vezes, mesmo você que está na igreja há muito tempo, você nunca sentiu um prazer tão diferenciado quanto o que ele está querendo colocar no meu e no seu coração hoje. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Sermos obedientes a Deus é isso. Caminhar nesse caminho estreito, testemunhando, dando exemplo. É isso aí. Nós vamos então terminar esse primeiro bloco com três orações. Vitor faz a primeira. Eu gostaria de alguém para fazer a segunda. E a irmã Nice vai fazer a terceira oração cantada. Está bem? Alguém poderia abrir o microfone ou levantar a mãozinha? Eu posso fazer a oração. Amém, irmão Fábio, Fábio. Isso. Então, primeiro o Vitor, depois o irmão Fábio e depois a irmã Nice. Vamos orar então. Olha nisso. Pai eterno e querido, muito obrigado, meu Pai, pelo pãozinho quentinho que a gente acabou de consumir, vindo diretamente do céu. E que nos faz, Pai, regozijar-nos na certeza da salvação e da mudança de caráter e da vitória provinda em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus e pelo seu Santo Espírito. Obrigado por isso. Obrigado, Pai, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, nem dos pobres, nem dos ricos, nem daqueles que nasceram na igreja ou fora. O Senhor ama a todos e nos convida a trabalharmos, nos convida a corrermos atrás, a nos esforçarmos por cada um desses, Pai. É trabalhoso, meu Deus, porque nós temos nossas labutas diárias, nossas próprias vontades, nossos próprios desejos pessoais. Mas nos ajuda a lembrar que
Nós nascemos com um propósito somente, que é aumentar o conhecimento da glória neste mundo e sermos participantes da profecia que está em Zacarias, que um dia o conhecimento da glória de Deus vai tomar conta do universo inteiro, vai tomar conta da terra. Nós precisamos levar essa mensagem do conhecimento da sua glória, a glória que transforma, a glória que, se a gente se põe diante e contempla, saímos mudados. Nos ajuda a mudarmos nossos estudos bíblicos, Pai. Nos ajuda a mudarmos nossas mensagens, nossos louvores, para que a gente possa falar mais sobre isso para as pessoas. E sabemos que, eventualmente, pelo conhecimento, pela busca da verdade, as doutrinas serão assimiladas também, serão aceitas também. Mas nos ajuda a pregar a beleza da mudança de vida que há em Cristo Jesus. Mas primeiro que isso aconteça na gente, para que nós possamos pregar até mesmo sem falar. E se for necessário falar, que nós possamos lembrar dos versos memorizados, nós possamos manejar na tua palavra as passagens que trazem luz, esperança e mudança de vida para as pessoas que não te conhecem ainda. E se esse não for o nosso dom, meu Deus, nos use, que seja o dom de cozinhar, que seja o dom de visitar, de abraçar, de mandar mensagem no WhatsApp, o dom de convidar, o dom de costurar, o dom de curar, que nós possamos, Pai, enxergar o amor que o Senhor tem e sentir o amor que o Senhor tem pelos outros, que nós possamos ter esse mesmo amor e a gente possa se sacrificar mais pelos outros, mas dá força para a gente, para energia, porque às vezes falta saúde para a gente, às vezes falta condições, às vezes falta ânimo, às vezes estamos deprimidos, depressivos. Nos cura para a gente poder trabalhar para Ti, nos cura, Pai. Nos cura para que a gente possa ser mais usados por Ti. Resolve nossas questões financeiras, Paizinho. Resolve nossa questão de trabalho. Resolve nossos processos trabalhistas, nossos processos jurídicos, para que a gente possa ter a nossa mente totalmente voltada para Ti. Que a Sua mão esteja sobre nós, trazendo cura para todos que estão sofrendo neste momento, eu te peço. Seja física, ou seja espiritual, ou seja mental. E que, munidos, cheios de saúde, cheios de energia, cheios do seu santo poder, nós possamos dedicar nossa vida para Ti, trabalhar como nunca trabalhamos antes, e que possamos ser usados para levar luz para os nossos irmãos, tanto os que já estão na fé, quanto aqueles que nunca ouviram falar de Ti. Esse é meu pedido, por mim, por todos que estão aqui nos ouvindo. E eu clamo, em nome de Cristo Jesus, na certeza de que tudo que nós pedimos a Ti, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós receberemos e já recebemos. Eu tomo posse em nome de Jesus Cristo. Agradeço e amém. 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 Querido Deus, nosso Pai Celestial, aqui nos encontramos, Senhor, nessa manhã, na Tua presença, na companhia dos irmãos, que aqui, Senhor, foram grandemente abençoados por essa mensagem maravilhosa, trazida pelo irmão Vitor, a qual, Senhor, toca profundamente o nosso coração, ampliando as nossas, ampliando a nossa visão para podermos melhor trabalhar para Ti e a maneira como o Espírito Santo pode nos usar. Obrigado por essas dicas, essas ideias maravilhosas. Ó Senhor, Tu sabe quanto temos a vontade de Te servir cada dia melhor. Tu conhece o nosso coração, sabe o quanto anelamos por um crescimento diário na nossa vida. E é por isso, Senhor, que nós nos encontramos todas as manhãs aqui, nessa sala, para uma consagração, Senhor, da nossa vida, para aprendermos mais, para juntos, Senhor, estarmos indo na Tua direção. Nós sabemos, ó Pai, que Tu sempre está na nossa direção, sempre Tu está vindo com Teu Santo Espírito nos abrir nossos olhos para que a gente possa enxergar a nossa realidade e, e a gente possa, Senhor, fazer uma entrega cada vez mais completa a Ti. Amém. Muito obrigado, Senhor, por isso. E, ó Pai querido, nessa manhã aqui se encontram, Senhor, pessoas com diferentes
é, situações na sua vida. Alguns se acham enfermos, alguns se encontram em necessidades, quem sabe, materiais, outros se encontram, Senhor, com dificuldades familiares, e até mesmo pode ser que alguma pessoa esteja enfrentando todos os problemas juntos e outros além desses aqui mencionados. E nós sabemos, Senhor, que Tu é o médico dos médicos, e nós viemos aqui humildemente, Senhor, pedir que Tu estenda a Tua mão, a Tua bênção sobre cada família, cada pessoa que aqui se encontra, que possa, Senhor, cada um sentir o Teu conforto nessa hora. Pai querido, oramos então pelos doentes, pelos enfermos, tanto físico como espiritualmente. Oramos por aqueles que estão passando necessidades. E oramos, Senhor, para que a nossa vida seja abundante em Cristo Jesus. Por Amém. favor, Senhor, aceita a nossa humilde oração. Fique conosco, perdoando todos os nossos pecados e nos ajudando, Senhor, nesse crescimento que é tão importante para a salvação. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero trabalhar por meu Senhor, confiante em seu poder, em seu amor. Vou orar e trabalhar, e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar Amém. e levá-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiante no poder do Salvador. E quem queira trabalhar, achará também lugar na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Amém, amém. 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 Trabalhar e orar na seara do Amém. Senhor. Muito bom, irmão Nício. Deus seja louvado. Muito obrigado, irmão Fábio, também pela oração. Vitor, pela oração e a mensagem de hoje. Foi tremenda, como sempre. Que Deus abençoe e Deus seja louvado. Agora nós estamos nas nossas considerações. Eu gostaria de dizer-lhes que podem agora abrir o microfone, levantar a mãozinha. Esse é o momento para interagir com o Vitor, com todos, trazendo um testemunho, uma citação do Espírito de Profecia, tudo dentro da mensagem que foi lida hoje, para o nosso crescimento espiritual como uma comunidade. A filhotinha dele, que gracinha. As duas. Ei, bebês. Uhum. Essa é a Mayumi e essa aqui é a Amy. Uhum. Mayumi, M. É.
Deus abençoe. Acabaram de acordar as duas. Gracinha. Ah, dá tchau, gente. Coisa mais fofa. É. Deus seja louvado. Deus abençoe sua família. Coisa mais linda. Bora lá, gente. Vamos interagir agora. Dá um oi para as meninas do Vitor, gente. Ai, que gracinha, gente. Parece com a mãe, viu, Vitor? Amém, amém, Deus. Vou puxar a sardinha pro nosso lado, né? Imani, se você levantou a mão, pode abrir seu microfone. Bom dia a todos. Bom Gostaria dia. também de comentar, agradecer a Deus, né, pela mensagem de todos os dias, né? Mas vou comentar aqui a respeito dessa mensagem de hoje um pouco pelo testemunho que eu tive essa semana, né? Lá no meu trabalho. O irmão falando do trabalho missionário, assim, de trabalhar e pedir às pessoas que têm dinheiro, né, para a obra de Deus, alguma coisa assim, igreja. E aí eu lembrei, né, que essa semana, porque Deus está vendo o projeto, né, que eu comentei aqui sobre pregar o evangelho na rua, fazer sopa, essas coisas, né, para rua, e eles estão a par de tudo, me orientando, ajudando o que pode. E aí, eles, essa semana, aí eu falei com eles que eu tinha comprado um carrinho, que Deus preparou um carrinho para mim. Aí eu lembrei do carrinho do irmão Roberto, que ele contou a benção do carro, e eu vou contar a benção do meu carro, né? Deus dá para a gente o que a gente precisa. E eu, pensando assim, que os irmãos que têm carro aqui na igreja vão levar sopas na porta dos hospitais, nas rodoviárias, fazer o trabalho missionário mais longe, né? Eles vão me levar. Mas eu queria ter um carrinho para mim colocar as coisas aqui no bairro onde eu moro, fim de semana, minha folga. E Deus preparou um carrinho tão bonitinho, sabe? E manual, não é carro de dirigir, não, meus irmãos. Que nem dirigir eu sei, mas Deus colocou o que eu preciso. Aí eu fiquei feliz, porque um senhor me vendeu um carrinho tão baratinho que eu falei, nossa, isso aqui é a bênção de Deus. E eu peguei contando lá no meu serviço, né? Mandei foto desse carrinho, eles falou nisso, meus patrão. Como você está animada? Nossa, uma pessoa animada dessa, eu vou te falar, para fazer o trabalho missionário. E aí eu falei, só que esse carro tá precisando pintar. Eu vou pintar porque eu quero ir sair para a rua, para as coisas de Deus arrumadinho, direitinho. E eu quero fazer umas troquinhas nele aqui, umas rodas. E eles falaram, pode deixar com nós. Nem pedi, só falei que queria fazer, e nem pedi. Eles falaram, pode deixar que nós vamos te dar essa tinta, nós vamos arrumar esse carrinho para você. Ou, mas eu fiquei feliz, sabe, irmão? Quando você tá ali conversando com Deus e vem pessoas assim, ajudando, você ganha seu dia, você fica mais feliz. É um carrinho que eu vou colocar a tenda, vou colocar o banner, o suporte dos banners, dá para levar o som, os folhetos, os livros, todo fechadinho, bonitinho o carrinho. E vou colocar, ó, breve Jesus está voltando, né? No carrinho tudo arrumadinho, quem passar, já vai lendo. E aí eu fiquei assim, né, que meus patrão, eu falando assim, às vezes eu estou um pouco no lugar errado. Eu tenho vontade de ser missionária. Só viver assim pela fé e pregar o evangelho. Deus não vai deixar faltar nada para mim, para ninguém. Aí ele falou assim para mim: Nice, você já é uma missionária aqui. Aí, irmão, meus pensamentos foi ao céu, porque eles não gostam assim, não acreditam na Bíblia, né? Por isso ser espíritas, são pessoas boas demais.
Mas meu coração doeu tanto quando ele falou assim. Eu falei, ô, vão estudar a Bíblia comigo? Ainda precisa de vocês conhecer mais. Então, se eu estou sendo uma missionária aqui, ainda está faltando eu fazer mais por vocês, de pregar o evangelho para vocês, e vocês ouvir o evangelho. Ah, eu gostei de você ter falado, mas vocês precisam, se eu estou sendo uma missionária aqui. Ele fez foi sorrir. Eu senti, irmã, eu ganhei meu dia, porque Deus falou assim comigo, você está no lugar certo. Para eles nunca falar assim, eu nunca ouvi falar que Jesus vai voltar, eu nunca ouvi falar da mensagem, eles estão vendo que estou sendo uma missionária ali. Então, são coisas assim que eu tenho esse desejo de ser missionária, muito mesmo, largar tudo, para só pregar o evangelho, eu tenho essa sede, essa fome. E eu cantei esse hino, foi para mim, eu quero ser obreira de valor. E essas mensagens que o irmão está pregando aqui vêm de encontro com a minha necessidade, a necessidade de todos, porque não tem uma bênção maior é ver uma vida transformada, uma pessoa nos caminhos do Senhor. Eu sei que eu ainda preciso muito ser transformada, né? De fazer a vontade de Deus, sei que eu preciso, mas Deus está vendo o desejo da gente e sei que Ele está abrindo as portas. Então, eu agradeço muito a Deus, sabe, por tudo, por essa escola que de manhã a gente acorda e vai ouvir de uma forma ou de outra, aprendendo mais para ensinar as pessoas. Que Deus possa abençoar o irmão, todo mundo da sala. E ora para esse projeto, irmão, de, de entregar a sopa e falar de Jesus, levar os folhetos, entendeu? E esse carrinho, quando eu comprei ele, que eu vim de lá trazendo, empurrando ele, já teve pessoas, deixa eu te ajudar, eu já tô, ó, quando eu levar as coisas, né, para aqui nas paradas de ônibus, eu sei que eu vou encontrar pessoas que vai me pedir para ajudar eu levar esse carrinho. E aí Deus vai colocar as palavras certas na minha boca. Que Deus possa abençoar e que nós não podemos perder tempo, porque Jesus está voltando. Quando uma pessoa te chamar e falar alguma coisa sobre como está o mundo, nós, ó, profecia se cumprindo, como que está, nós não podemos perder tempo nem um pouquinho mais, porque está faltando pouca coisa assim, Jesus está às portas. Eu creio nisso. Nós temos que preparar e levar pessoas aos pés de Jesus. Essas eram minhas palavras. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigada, irmã Nisso, pelo seu testemunho. Eu acompanho meio assim de longe, mas eu sei da sua luta, da sua garra, e Deus está te abençoando nesse propósito e vai continuar te abençoando, viu, querida? Deus te abençoe muito. Já foi esse carrinho que comprou, praticamente ganho, né? Comprado baratinho para a obra de Cristo. E essa obra, cada um com o seu dom, e você tem esse dom levar esse alimento pessoal, tanto físico como espiritual. Deus seja louvado. Muito obrigado por seu testemunho e seu relato aqui para nós. Fortalece mais a nossa fé. Mas alguém gostaria de considerar? Enquanto vocês pensam aí, eu vou interagir com o pessoal aqui do YouTube. Tivemos bastante participação aqui. A Normélia nos deu bom dia. Bom dia. Irmã Normélia. Magali também nos deu bom dia. Marina Ventura nos deu bom dia. Rosiane Santos, ela disse aqui: bom dia, peço oração por minha filha Gisele, por sua libertação, para que ela se converta e volte aos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã Rosiane. Irmã Rosiane, Deus abençoe sua filha Gisele, que o Espírito Santo fale no coração dela neste momento, em nome de Jesus. Vamos orar então pela Gisele, filha da irmã Rosiane. Selma Fernandes, ela diz assim: bom dia, meus queridos irmãos, por favor, orem para que meu filho abandone os vícios e volte para os caminhos do Senhor. Amém, irmão Selma? Vamos orar para o seu filho também, para que abandone os vícios. Terezinha Martins, bom dia, meus irmãos queridos. Que Deus nos abençoe com a sabedoria do Espírito Santo. Amém. Que assim seja, irmã Terezinha. Marina Ventura, eu peço oração por minha filha, Angélica, que Deus alcance ela, que ajude a voltar para os caminhos do Senhor, que teu Espírito Santo
para que teu Espírito Santo também, ela aceite o Espírito Santo a respeito da vida espiritual, que ela volte, né, ter uma vida espiritual e que o Espírito Santo a incomode. Amém. O único incômodo maravilhoso é do Espírito Santo, né, que ele nos incomode e que ele toque o coração da sua filha Angélica também. Joy de Maria, bom dia, queridos irmãos, feliz dia da preparação. Obrigada, irmã. Madalena Estela, bom dia, irmãos. Peço oração pela unidade da minha igreja e ela clama por misericórdia, Senhor. Amém. E as igrejas sejam unidas. E a irmã Marina fala aqui também que ela não gosta de assistir televisão, que ela gostava de assistir somente, gosta de assistir TV a Novo Tempo. E então ela criou força para não assistir televisão. E ela também não tem TV mais. Amém, querida. E ela continua, eu gosto da sua mensagem, Victor, porque me ajuda a ser uma pessoa diferente. Sua mensagem é muito edificante. Amém. O Espírito Santo agindo através do Victor, né? Deus seja louvado. Adélia, peço orações para mim, para que Deus tire de mim o sentimento de raiva e inveja. Amém, irmã. Que coragem fazer esse pedido, né? Muito bom. Que Deus tire, então, o trabalho em você, que o Espírito Santo tire o que não presta da sua vida. A irmã Ingrid falou assim, bom dia da preparação, cheguei atrasada, mas vou rever a aula. Amém. Mas chegou, né, irmã Ingrid? Isso aí, o importante é chegar. Depois assista sim. Edésio diz bom dia, amém. Josefa, um lindo dia da preparação para todos nós, em nome de Jesus. E lindas são as heranças do Senhor. Falando das filhas do irmão Vitor, né? Elas são lindas e são a herança do Senhor. Os filhos são a herança do Senhor. Não deixe o inimigo roubar a herança, né? Por isso que mães aqui estão intercedendo, pedindo pelos filhos. Eu não tenho filho, mas peço para meus sobrinhos, que são como filhos para mim, para que eles também voltem aos braços do Senhor. E viu como foi a participação aqui no YouTube? Foi muito boa mesmo. Os likes ainda tá pouco, viu, gente? Vamos dar like aqui no, no vídeo, nos vídeos aqui. Mais alguém gostaria de interagir? Vitor, você tem alguma consideração final? Mais alguém gostaria de interagir? Não, que Deus nos abençoe grandemente. E Amém. é gostoso ver o pessoal participando. Sim. E se não tiver nada mais, a gente se encontra amanhã. Se Deus quiser, pela graça de Deus, nós vamos estar aqui. Aurê, Pois não, Elô? vamos só lembrar o pessoal, então, né, que essas mensagens maravilhosas não podem ficar só conosco, né? Vamos compartilhar o link, né? Pegue aí no YouTube o link Sim, e o Vitor mande já, para. já, já exortou isso no início. Mas só para reforçar, né? Que a gente tem que partilhar essas coisas boas que Jesus manda para a gente, né? Como o carrinho da irmã Nice. Eu fico tão encantada com a irmã Nice, quando ela dá o testemunho dela aqui. Então, é isso, as coisas boas a gente tem que partilhar para que outras pessoas possam ser alcançadas, né? Que Deus abençoe, viu? Amém, isso mesmo, Elô. Sempre repetição é o segredo do aprendizado, né? Repetir sempre. É isso aí, vamos compartilhar, vamos assistir novamente, vamos dar like e vamos espalhar a boa semente. E depois os links vão estar todos juntos só no final dessa série, para ficar mais facilitado para quem quiser, né, assistir e rever depois. Eu estou fazendo a compilação dos links, aí depois, quando eu terminar a série, eu vou partilhar lá no grupo, ok? Também. Elô, você poderia fazer a oração final, Elô? Posso sim. Obrigada, querida. Vamos orar e até amanhã, tá, gente? Amanhã, nós, 5 horas, estaremos aqui pela graça de Deus. Bondoso Deus que estás nos céus, é uma alegria, Senhor, é um presente estarmos na tua presença. Quando estamos na tua presença, ouvindo a tua voz, escutando aqui, Senhor, essas mensagens tão maravilhosas, recebendo o pão quentinho do céu. Ó Pai amado, cada um de nós aqui recebeu diretamente do céu um presente imensurável.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. E o Senhor não desiste de nenhum de nós. E é por isso que nós queremos te pedir uma bênção toda especial para o mensageiro que foi o Senhor que escolheu. O Senhor escolheu e entregou a mensagem para ele. E ele veio aqui compartilhar aquilo que o Senhor entregou para ele. Ó Pai amado, que honra, que privilégio é recebermos essa mensagem já nas primeiras horas da manhã, sentar no banquinho da tua escola. Este é o melhor presente que nós podemos ter. Por isso, ó Deus, hoje é o dia da preparação. E nós estamos gratos e felizes porque começamos o nosso dia cheio do poder do Espírito Santo. Louvado seja teu santo nome. Que ele seja para a honra e glória de todas as nações. Fica com teu povo aqui, Senhor. Fica com os nossos irmãos que vão ouvir essa mensagem mais tarde gravada, para que nós possamos, Senhor, termos um dia, o dia do sábado, o dia que o Senhor preparou, para nós lembrarmos que o Senhor é o Criador do céu, da terra, do mar e da fonte das águas. Um dia maravilhoso contigo. Ó Pai, nos ajude a abster-nos das redes sociais, daquilo que tem distraído a nossa mente, para que possamos ter um dia pleno contigo. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, Elô. Até amanhã, com a graça de Deus. Até amanhã, Bom povo. dia a todos, até amanhã. Até amanhã.